Olá, advogado! Hoje estarei trazendo para você 5 dicas para que você possa ter êxito na sua demanda que verse sobre análise de assinaturas. Mas segura aí que já te explico. Olá, meu nome é Ravel Carneiro, sou advogado e perito grafotécnico e a primeira dica é a seguinte. Quando você for protocolar sua inicial e ali no momento de atendimento com o cliente, primeira coisa que vocês devem fazer, digitalize todos os documentos, mas mais especificamente procuração, declaração de pobreza, declaração de hipossuficiência, o boletim de ocorrência que a pessoa porventura tenha, documento de identidade. Todos os documentos com assinaturas dessa pessoa devem ser digitalizados em 600 dpi colorido. Não junta aquela foto de celular, não faça isso, que você vai atrasar o seu processo. Dica número 2. Sempre que você for juntar documentos na inicial, veja o contrato questionado, veja a data que esse contrato ele foi ali supostamente assinado pelo seu cliente ou por você, se for o caso, e você vai analisar o seguinte: qual o período dos documentos que você juntou para que o perito possa utilizar como padrão para confronto. E você vai sempre utilizar ali documentos do período de 2 anos ou anteriores à assinatura ou posteriores à assinatura desse documento. Não junta só documentos antigos de 10 anos, 15 anos atrás, junta documentos próximos. Ah, Ravel, mas esse tempo, ele é taxativo, tem que ser só nesse tempo? Não, o mais ideal é que você junte de 2 anos, mas assim, períodos mais próximos, 3 anos. Eu, particularmente, utilizo até 3 anos. Porque assim, a doutrina, e aqui eu cito mais especificamente o Tratado de Documentoscopia de Del Picker, ele vai dizer que o ideal seria até 2 anos, mas que essa data ela não é específica, ou seja, pode ser que seja utilizado um período um pouco posterior, mas que não seja distante daquele período, porque assim, pode haver diferenciações, pode haver uma modificação do grafismo dessa pessoa através do tempo. Dica número 3. Na própria inicial, quando vocês forem fazer o requerimento, lá nos pedidos e requerimentos, vocês já vão pedir que o banco ele apresente o contrato original, junto com a contestação. Caso ele informe que não possa, você pode ali, se for o caso, pedir até realizar um pedido subsidiário de apresentação desse contrato digitalizado em 600 dpi e colorido. Esse requerimento ele faz com que você agilize muito o trabalho do perito, porque assim, o perito quando ele receber a nomeação, perito judicial, assim que ele receber a nomeação, ele já vai ver que o processo ele está devidamente instruído. Basicamente o que ele vai fazer, se for o caso, ele só vai designar a data para colheitas de assinatura. Se for uma assinatura muito antiga, talvez ele nem colha. Dica número 4. Deixe de utilizar quesitações padrão. Quesitações muito básicas que às vezes não se adequam ao caso do teu processo. Quando eu pego alguns processos, inclusive quando eu vou analisar como perito judicial, grafotécnico, o quesito que eu mais vejo, a impregnação de tinta é igual, assim, coisas nada a ver, impregnação de tinta, como se fosse feito naquela antiga máquina que nós tínhamos, que era a álcool que rodava. Cara, não existe mais aquilo. A Xerox não funciona mais daquela forma. Até porque a gente não analisa Xerox. Normalmente a gente vai analisar ou a digitalização ou o próprio contrato original. Ou seja, fuja dessa quesitação que a gente pesquisa ali no Google. O certo, apesar de tudo, que pode custar um valor, contrate o profissional para fazer uma quesitação específica. Dica número 5. Contrate um profissional. Contrate um assistente técnico. Ah, Ravel, mas todos os casos é bom ter um assistente? Nem sempre.
Tem casos que às vezes é tão simples, que às vezes o banco nem junta o contrato, não tem contrato, de fato você vai dispensar até porque não tem contrato, não tem assinatura a ser analisada. Mas um caso mais complexo, que às vezes tem ali a discussão de uma partilha, inclusive até de uma renúncia que foi feita de um bem, são objeto de perícia, normalmente. E às vezes são assinaturas lá de 1991. Quer dizer, nós temos 2022. Uma assinatura de 1991 não tem padrão, não tem como utilizarmos padrões recentes, não tem como utilizarmos assinaturas recentes para confrontar uma assinatura da época. E tem peritos que fazem isso. E às vezes o advogado, como ele não está atento, mas eu não vou nem colocar a culpa nele. Ele não é uma pessoa que tem um conhecimento técnico para poder impugnar aquele documento que foi utilizado como padrão. Ele simplesmente vai aceitar o laudo do perito judicial e, consequentemente, vai perder o direito do cliente. Seja o da parte promovente, que pode ter ali a assinatura reconhecida como autêntica, seja a parte promovida, que às vezes estava ali tentando configurar que essa assinatura era divergente, né? E em razão disso vai favorecer uma das partes. E nem sempre é a parte que deveria ter o direito reconhecido. Ou seja, contrate o perito, contrate um assistente técnico. Ele vai fazer a impugnação para você, vai fazer a impugnação ao laudo, vai fazer o parecer técnico dele e você, consequentemente, juntará aquele documento emitido por um profissional ao processo. Ou seja, as chances do juiz acatar o seu pedido são muito maiores, nem se compara, e pode ter certeza disso, porque eu também atuo como perito judicial. Bom, meus amigos, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, se for o caso, compartilha com os amigos, se tiver gostado. Comenta aqui embaixo o que achou, comenta também ideias de possíveis vídeos, de dúvidas que vocês tenham, como advogados, como parte, ou como perito também, que nós não sabemos de tudo, mas muita coisa a gente também tem a aprender e a compartilhar com mais pessoas.